Bom, e hoje a gente vai falar de um assunto repetitivo aqui, quem nos acompanha sabe, mas infelizmente tem acontecido com grande frequência aqui na nossa cidade. Além dos altos casos da Covid, a gente ainda tem que lidar com as queimadas. E sobre esse assunto eu vou falar com a Alexandra, ela que é aqui da Geotec, vai trazer algumas informações para a gente. Alexandra, qual que é o seu conhecimento sobre as queimadas que está acontecendo aqui em Mococa? Boa tarde, a todos. Brenda, infelizmente, agora a gente está chegando num período de seca, a gente está saímos da primavera e estamos no outono, e acontece gradativamente isso, Então, as pessoas elas devem manter, principalmente quem é proprietário rural, eles devem manter a sua propriedade com acero, com o espaçamento adequado, porque as pessoas, às vezes, estão passando na pista, com o carro, jogam um biro de cigarro, jogam alguma coisa, e aí gera um fogo que perde o controle. Um bombeiro ele não consegue ter o controle desse fogo, sem contar que ele é muito prejudicial, prejudicial à saúde, à flora, à fauna, ao meio ambiente. Então, assim, a nossa camada de ozônio está sendo destruída aos poucos, Então, é uma coisa que a gente deve se tomar muito cuidado hoje em dia. Dias atrás a gente acompanhou, tem até umas imagens agora, de uma queimada que aconteceu ali próximo ao bairro José Juste, na SP-340. Ali, acredito eu, que se tivesse o acero, não teria tomado grande proporção daquele jeito, Justamente, é bem próximo aqui do escritório. Foi assim um grande fogo que tomou conta e ele se alastra rapidamente, Então, se é um dia que ele está bem seco e o vento ele ajuda esse fogo se proliferar rapidamente. Então, ficou muito a fumaça, foi um fogo que ele não acabou de um dia para o outro, ele teve uma continuidade, até no outro dia você passava ali, você via saindo fumacinha do chão, do capim mesmo. Então, por isso que sempre a gente bate na mesma tecla. Vamos manter os aceros, vamos sim tomar conta da nossa cidade, do nosso município, porque é muito importante, E o Covid, a gente já sabe que ele traz um grande processo na nossa respiração, a grande agravante dele vai no pulmão. E tudo isso percorre com esse agravante que é o fogo. Sim, e na mesma semana, no mesmo trecho ali da SP, aconteceu um outro incêndio, a gente acompanhou também, tem umas imagens, e nós falamos com o Corpo de Bombeiro, ele disse que dificilmente começa uma combustão natural, Então, geralmente é criminoso, seja um cigarro que a pessoa joga, seja para fazer limpeza, Isso, os proprietários, eles acham assim, sabe, que precisa colocar o fogo, porque o fogo, ele vai depois vir um capim mais bonito, toda essa série de preocupação. Só que essa maneira é uma maneira muito errada, Não pode, não deve fazer isso. Sem contar que tem as multas também, e são multas que são pesadas, Para quem não tem equipamento de combate ao fogo na propriedade, a multa ela dobra 50% do valor. Muitos proprietários não sabem disso. Se você não tem um trator, se você não tem um caminhão-pipa na sua propriedade, a multa ela sobe mais 50% do valor. Sim, às vezes muita gente tem dificuldade ou dúvidas de como fazer o acero, e vocês orientam também, vocês fazem esse tipo de trabalho, Alexandra? Orientamos, sim. É só a pessoa vir aqui no escritório, a gente dá uma minuciosidade, de como é feito, a gente mostra para ela, a gente mostra também a metragem, o quanto é importante manter o espaçamento, que isso é muito importante, sim. E, infelizmente, a real conscientização só é tomada quando mexe no bolso. E a Isabela que vai falar para a gente agora sobre as multas, como que funciona, quais são os prejuízos para você que dá início em uma queimada. Isabela, a gente sabe que a multa não é baixa. E como que funciona? Tem uma fiscalização? Como que é aplicada essa multa? Exatamente. Ela não é baixa, mas também eu acredito que seja um valor que tem que ser pesado mesmo. Tem uma lei municipal de 2009 que estabelece o valor de aproximadamente R$180 mil para quem for pego, tirando fogo em terrenos urbanos.
E se for pego em flagrante e for reincidente, essa multa pode dobrar. Então, ela é muito séria mesmo. E a prefeitura, ela está com uma campanha também, né, contra a queimada, que queimada é crime e com multa. Então, elas disponibilizaram, né, um telefone para a pessoa poder denunciar casos de queimada urbana. E esperamos que não chegue a esse ponto de multa, né, que a pessoa se conscientize antes, pense nos animais que estão lá, nas pessoas que estão próximas e principalmente no meio ambiente. Exatamente, o dano para o meio ambiente é muito grande, né? A questão de queimada, a gente viu no Brasil, ano passado, principalmente a questão do Pantanal, questão da Amazônia, o quanto isso é horrível para a questão da biodiversidade, mas eu acho assim, que principalmente quando a gente fala no meio urbano, a gente tem que se atentar à questão da saúde. A Alexandra já apontou a questão respiratória, é muito grave, isso vem aumentando gradativamente com a Covid e só vem piorando também. Sim, é isso. Então, a gente espera que você aí de casa que tem nos acompanhado tome conscientização e se for fazer limpeza de algum terreno, faça de forma correta e se precisar fazer o acerto, tiver dúvidas, procure as meninas da Geotec, o endereço, o telefone está na tela, elas estão aqui prontas para atender vocês e além de falar de outros assuntos também. Exatamente, a gente passa todas as orientações para a prevenção, né, dos incêndios, mas a gente também passa as orientações, principalmente para o produtor rural, quando ele é atuado em questão de queimadas também. Porque muitas vezes acontece da propriedade ser atingida por um fogo que não foi o proprietário que causou, só que ele é responsável por gerir todo esse processo, fazer boletim de ocorrência, ter os equipamentos para poder controlar esse fogo. Então, a gente orienta nesse sentido também, de como recorrer em relação a multas aplicadas de forma errada, né? Isso, então não perde tempo não. Antes que aconteça, procure as meninas, tire suas dúvidas e se atente aí, fique dentro das leis. E para a gente finalizar, vamos acompanhar mais uma vez uma entrevista que a gente fez com o Corpo de Bombeiros na semana passada. O Brasil encerrou 2020 com o maior número de focos de queimadas no país em uma década. Já no estado de São Paulo, uma alta de 106%. E sobre esse assunto eu vou falar com o Sargento Santana do Corpo de Bombeiro aqui de Mococa. Sargento, a gente sabe que diversos fatores podem ocasionar uma queimada. A gente acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiro ontem, que inclusive de grande excelência, que teve uma ação rápida. Mas quais são as principais causas? A maioria das vezes os incêndios começam porque pessoas tentam fazer limpeza nos seus terrenos ou até mesmo nos seus sítios, né, propriedades rurais, e não têm o cuidado, né, de que esse incêndio ele venha a se propagar. Então é muito difícil que ocorra um incêndio de maneira natural. Por exemplo, um raio que caia em alguma árvore, a partir desse evento natural ocasiona um incêndio. Isso é muito raro de acontecer. A maioria das vezes que acontecem incêndios é por ação humana. Certo, e queimadas essas podem trazer consequência não só para o meio ambiente, quanto para a população, as pessoas e os animais que estão em volta também, né? Sim, um incêndio ocasionado na proporção do que aconteceu ontem, por exemplo, causa danos tanto para a fauna quanto para a flora do local, né? Porque muitos animais que habitam ali, a partir do momento que começou um incêndio, os animais que conseguem fugir, eles se salvam, mas tem muitos animais que não conseguem, né? E acabam morrendo ali no local, né? Fora isso, por exemplo, ontem o mato ele ainda está verde na parte de cima. Então o que acontece? Quando começa a queimada, esse mato verde ele produz muita fumaça. Então quem tem problema respiratório nessa época, ou quando ocorre esse evento de queimada na proporção de que aconteceu ontem, costuma ter muitos problemas de respiratórios. Quem tem asmas, esses problemas de cunho respiratório, as pessoas nessa época costumam piorar muito. E o que o proprietário rural, ou até mesmo na cidade mesmo, pode fazer a fim de evitar esses incêndios? Então o que a gente sempre orienta os proprietários de sítios, fazendas, quem tem propriedade rural, é fazer o acero, que nada mais é do que aquelas ruas de terra, né, em volta do seu local, para que se porventura acontecer algum incêndio, esse incêndio ele não venha a se propagar. É difícil você evitar que às vezes um incêndio ocorra, às vezes você não tem culpa, às vezes foi um vizinho que colocou fogo numa folhagem, ou foi algum outro motivo que deu início ao incêndio. Porém, você tem formas de fazer com que esse incêndio ele não se propague, através de acero, através da limpeza também, não deixar o mato crescer muito no local.
Tá? Então, existem essas formas e o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição quando surgir dúvidas a esse respeito. Nós estamos de portas abertas para qualquer tipo de dúvida. E no caso, no perímetro urbano, caso aconteça algum incêndio, o que a população deve fazer? Ligar imediatamente para o 193, aí as equipes elas vão estar de pronto atendimento 24 horas por dia para ir até o local e dar o combate.